A preparação do Internacional para enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho vai acontecendo a portas fechadas, porque dentro do CT Parque Gigante o clima não é nada positivo. Existe um ambiente de fim de festa, já que Medina muito provavelmente fará seu último jogo no comando técnico do Internacional nessa próxima quarta-feira. Enquanto isso, as especulações de novos treinadores vão se movimentando. O empresário de Cuca afirma que não tem nenhuma história de acordo com o Atlético Mineiro para que ele não possa assumir um clube brasileiro ao longo de 2022. E o grupo de jogadores tem uma preferência para o comando técnico no restante da temporada. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 21 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, repercutindo tudo que aconteceu ao longo dessa segunda-feira. Movimentações, claro, muito mais fora de campo e ainda nesse ambiente de fim de festa, porque muito provavelmente o Cacique Medina poderá ser demitido na próxima quarta-feira, dependendo do resultado do Clássico Grenal, e algumas movimentações em relação ao novo técnico do Internacional, a movimentações que a direção irá fazer a partir disso acontecem nos bastidores do Internacional. Eu começo falando sobre as atividades. Treinos fechados no CT Parque Gigante. O Internacional treinou na segunda-feira pela manhã, sem acesso da imprensa ao CT. Isso deve ser mantido para a próxima terça-feira, a véspera de jogo, principalmente porque se sabe que o ambiente no CT não é um ambiente bom, é um ambiente de melancolia, porque o Inter está praticamente eliminado do Campeonato Gaúcho e se sabe que, com o resultado negativo que é a tendência em termos de eliminação, o Medina não deve ficar no comando técnico do Internacional. Então, até para preservar o ambiente dessa exposição, os treinos eles estão sendo fechados e deve ser fechado também o treinamento dessa terça-feira. Tem uma dúvida no time, que é quem será o lateral esquerdo. A grande possibilidade é que Bruno Mendes entre no time, forme a dupla de zaga com Kaique Rocha e o Victor Cuesta seja o lateral esquerdo titular do time do Internacional. Aí ficaria o time com Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Kaique Rocha e Victor Cuesta. Gabriel Elisiero, Edenilson, Maurício e Tyson na frente o David, esse é o time do Internacional para o Clássico Grenal da próxima quarta-feira. Já começo a trazer informações importantes então em relação a essas movimentações do Inter, tá? A primeira delas foi trazida pelo Fabiano Baldasso hoje no Donos da Bola Rádio e é de uma fonte muito segura, de uma fonte muito importante, e eu vou explicar. O que o Baldasso trouxe é que um importante jogador do Internacional sinalizou que o técnico mais benquisto no vestiário do Internacional para um projeto ao longo da temporada de 2022 é o Lisca. É um nome que os jogadores conversando entre si citam, esse cara seria bom se ele viesse aqui porque traria um ambiente legal, a gente conhece ele, os jogadores, alguns conhecem ele de passagem, vai trazer um ambiente bom, vai trazer um ambiente também de um cara que conhece muito da parte tática, que tem uma boa relação com os jogadores. Esse tipo de conversa de bastidor do vestiário foi relatado por um importante jogador do Internacional em uma conversa que o Baldasso teve acesso e trouxe essa informação no Donos da Bola Rádio. É um nome que não estava entre os cotados, tá? Ele não está entre os 3, por exemplo, que eu citei hoje à tarde no vídeo que eu gravei sobre o futuro do Internacional a partir de uma possível demissão do Medina, mas é um nome que a gente nunca pode descartar. Tá morando aqui em Porto Alegre. É uma ligação, em 15 minutos ele tá no CT Parque Gigante já dando treino fardado. Então é um nome que a gente não pode descartar, o do Lisca, apesar de não estar entre os nomes mais cotados. Os nomes que circulam com maior força são o de Cuca, Mano Menezes e Odair Helmo. E o Cuca é o nome mais valorizado, entretanto mais difícil de se contratar, pelos problemas pessoais do treinador, que abandonou a barca do Atlético Mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, justamente em função desses problemas pessoais, e também pelo fato de que a imprensa mineira vem repercutindo um acordo que o Cuca teria tido com o Atlético Mineiro, onde estaria proibida a participação dele em trabalhos em outros clubes brasileiros ao longo do ano de 2022. Bom,
A Revista Colorada, um abraço pro pessoal do Revista Colorada, eles conversaram com o Eduardo Uran, que é o empresário do Cuca, e ele negou. Tanto que existe a sondagem do Internacional nesse momento, até porque não aconteceu apenas uma prospecção de mercados, como também que o Cuca tenha qualquer tipo de cláusula que inviabilize a sua contratação por outro time. Então, essa posição oficial do empresário do treinador já dá o indicativo de que talvez o caminho com o Cuca tenha pelo menos um obstáculo a menos. E aí, se o Inter definir de fato mesmo pela demissão do Medina e quiser o Cuca, pode abrir conversas. E é uma sinalização positiva essa. Como eu disse, 3 nomes: Cuca, Odair Hellmann e Mano Menezes. Existe a possibilidade ainda, como eu citei nesse vídeo agora à tarde, do Inter anunciar o treinador e também um diretor executivo e um coordenador técnico para o restante da temporada. Uma sequência de anúncios nesse período em que seria disputado a final do Campeonato Gaúcho. Tá. Uma outra informação importante é porque conselheiros protocolaram na mesa diretiva do Conselho Deliberativo um pedido de chamada de reunião do Departamento de Futebol, da direção atual do Internacional. Foi um grupo de cerca de 40 conselheiros que protocolaram na mesa uma solicitação para que o presidente Alessandro Barcelos e os seus pares de gestão, principalmente do Departamento de Futebol, possam ir dar explicações. A mesa do Conselho Deliberativo aceitou. Então a direção do Internacional está sendo convocada para prestar esclarecimentos, para responder perguntas desse grupo de conselheiros em relação ao Departamento de Futebol. Uma reunião, claro, a portas fechadas no Conselho Deliberativo, onde os conselheiros vão poder participar e questionar e tirar dúvidas. É mais um ingrediente de um ambiente político de pressão que existe por parte da oposição em cima da atual gestão pelos resultados ruins que vem acontecendo. A gente sabe que o clima político no Inter não é dos melhores, fica pior ainda com o fato do Inter estar muito mal dentro de campo. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Saíram as odds do Grenal, tá? E o Inter não é o favorito para o clássico na Arena. Vitória do Grêmio está pagando 2,3. O empate está pagando 3,35. Vale o empate. E a vitória do Inter está pagando 2,95. Então, o Grêmio é o favorito para o clássico da volta na Arena. Quer jogar? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!